Ontem, durante o nosso pós-jogo, no Jornada, aqui no Maracanã, finalizando a nossa transmissão, alguém mandou no chat uma frase mais ou menos assim: eu não consigo mais analisar o Fluminense. Eu só sei que preciso de pelo menos mais 3 jogadores. E aí tem um amigo meu, tá até aqui presente aqui no estádio, que, que também falou isso, né? Que não sabe mais o que falar sobre o Fluminense. Ou não sabe mais o que pensar sobre o Fluminense. Porque quando a gente acha que está indo por um caminho, daqui a pouco vem, pega um desvio para a esquerda. Mas lá na frente, não, agora parece que a gente está no caminho certo. Aí cai para a direita e vê que, bom, acho que ainda não estamos no caminho correto. Recalcula a rota aí. É um Fluminense que vem recalculando a rota de maneira consistente já há algum tempo. Saiu o Diniz, veio o Mano Menezes, saiu o Diniz, você tem que consertar a rota para não ser rebaixado. Beleza. Esse, praticamente, acho que dá para dizer um quase milagre, se não um milagre, foi alcançado. O Mano Menezes começa 2025. Nada dá certo. E aí, novamente, você tem que joga lá de novo no aplicativo, vamos recalcular a rota. Chega Renato Gaúcho. E aí o Renato começa, ganhando algumas partidas, ganhando jogos, emplacando uma sequência de vitórias, o astral muda, dá aquela renovada no ânimo, na postura, na atitude, o torcedor começa a dar aquela empolgada, aí de repente o carro vai lá e dá uma derrapada. Opa, tá escorregadio por aqui, será que é por aqui mesmo? Eu tô falando tudo isso porque o Fluminense agora, antes era uma sequência positiva, e tudo bem, a gente tá falando de uma derrota em 9 jogos, né, se eu não tô enganado. Mas agora a sequência, ela já dá para dizer que é uma sequência ruim. Ah, mas ganhou. Pô, Léo, ganhou o jogo. Copa do Brasil. Copa, como é que se diz? Copa não se joga, Copa se ganha. E por que eu tô falando isso? Porque assim como eu disse em algumas oportunidades, quando o Mano Menezes ainda era o técnico do Fluminense, eu falei, cara, eu não consigo enxergar uma identidade nessa equipe. Eu não consigo entender como o Fluminense joga um padrão de atacar, um padrão de se defender. Eu ainda não consigo enxergar. A verdade é que eu não consigo ver muita diferença, a não ser algumas coisas pontuais, em relação ao que já vinha sendo feito pelo Mano. E é aí que o Renato Gaúcho está me decepcionando, porque a essa altura eu já esperava uma coisa, um trabalho um pouco mais autoral. Eu já esperava algumas ideias diferentes. E aí eu vou entrar num outro aspecto, que é a questão do desempenho dos jogadores. Mas por enquanto, eu estou falando daquilo que eu realmente não consigo enxergar melhora. E eu acho que a melhora coletiva ela vai resultar também na melhora individual de alguns atletas que não estão bem. E aí é um fato. Eu acho que a gente tem que lembrar, e eu sinceramente não consigo normalizar, não consigo achar de bom tamanho o que o Fluminense fez aqui no Maracanã. O Fluminense fez o mínimo da sua obrigação. A Aparecidense é um time da 4ª divisão do futebol brasileiro. É uma equipe que se livrou do rebaixamento no Campeonato Goiano, poucos dias atrás, na última rodada. Por muito pouco não foi rebaixado no Campeonato Goiano. É um time muito abaixo, mas muito abaixo do Fluminense, em todos os sentidos. Se falar em investimento, um salário de um jogador de ponta do Fluminense paga meses aí dessa folha salarial, de toda a folha salarial da Aparecidense. Então, não tem desculpa mais uma vez. O Fluminense finalizou 25 vezes, criou várias chances. E isso me preocupa ainda mais, porque é uma equipe que está apresentando uma dificuldade enorme de criação contra times melhores e contra o time ruim, quando conseguiu criar, porque a Aparecidense é uma equipe muito desorganizada, espaço pra caramba no meio de campo, a marcação muito frouxa. E aí o time consegue criar devido à fragilidade do adversário e quando cria, finaliza muito mal. A gente viu quantas chances o Fluminense perdeu ali. Por quê? Isso é bom? Criar é bom, mas criou contra o time de 4ª divisão. E aí na hora de finalizar, na hora de fazer o gol, é um time que parece que tem alergia a gol. Então, pra mim é um fator de preocupação. Porque não é nem que jogou mal, é difícil dizer que jogou mal.
Mas numa circunstância como essa, se você não joga bem, se você não faz gol, não goleia um adversário como esse, não joga com tranquilidade, significa que a gente tem problema. Aí sim, serve de parâmetro para baixo, porque a diferença é muito grande. A Aparecidense teve pelo menos umas 3 oportunidades claras de fazer gol, poderiam ter feito gol. Não fosse o atacante lá, esqueci agora o nome do camarada lá, que perdeu 2 chances ali, claríssimas. A Aparecidense... Como? Guimeira, nosso Guimeira. Se não fosse o Guimeira, a Aparecidense teria feito gol aqui no Maracanã. Então o Fluminense ele teve que ralar, ele teve que, de certa forma, sofrer, ralar pra caramba pra fazer um gol na Aparecidense, gente. Desculpa, eu respeito a sua opinião. Se você acha que o importante é a vitória, o importante é o resultado, eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso aqui porque não é o que eu penso. E eu tô aqui pra falar a verdade pra vocês, eu tô aqui pra falar o que eu penso. E eu não consigo sair daqui sorrindo, achando que tá tudo bem, tá tudo certo, com o Fluminense vencendo a Aparecidense por 1-0. E aí o Renato Gaúcho, na entrevista coletiva, para uma péssima entrevista coletiva do Renato Gaúcho, por sinal, muito ruim mesmo, justifica essa vitória magra por 1-0, se comparando a outros times. Ah, mas o Internacional ganhou de 1-0 do Maracanã. Ah, o Atlético tropeçou. Ah, o São Paulo ganhou no sufoco do Náutico. Primeiro, nem sei sobre o Náutico, não tem como comparar o Náutico com a Aparecidense. E os outros times também, enfim, não estou vendo jogar, não conheço, só que eu não estou preocupado com as outras equipes. Eu estou preocupado com o que o Fluminense não vem fazendo. E não é só no jogo de hoje. A sequência ela é ruim, de atuação e de resultado. Empate contra a Vitória aqui no Maracanã. Um jogo horroroso contra o União Espanhola no Chile, contra o time fraco também. Tomou uma massa, um vareio do Botafogo, num jogo ridículo. E hoje sofre para fazer 1-0 na Aparecidense. E aí o Renato, vou trazer aqui a palavra dele, inclusive concordando com a fala de Mano Menezes, dizendo que o futebol brasileiro tá cheio de jogadores medianos, porque não tem mais jogador que resolve. Só que ele tá colocando o Fluminense também nesse balaio, né? Tá todo mundo junto nesse balaio aí, inclusive os jogadores dele. Então não sei se essas falas vão pegar bem, não digo nem no elenco do Fluminense, mas no geral. No geral, porque querendo ou não, e o Renato já falou mais de uma vez, que, enfim, o time não fez isso, o time não fez aquilo. E eu estou esperando com certa ansiedade para ver realmente o trabalho do Renato Gaúcho no Fluminense, que eu ainda não vi. E veja bem, ainda é pouco tempo, tá? Eu não estou aqui para iludir vocês e nem me iludir, porque eu tento trabalhar dentro da realidade sempre, de bom senso. Nenhum treinador vai mudar uma equipe da água para o vinho com um mês de trabalho. Vai fazer milagres e de repente o time vai passar a jogar pra cacete. Não é essa a questão. Mas com esse tempo que ele teve, já seria o suficiente para observar algumas ideias realmente novas, um padrão mínimo de jogo, uma forma de jogar que se diferencie do antigo treinador, porque o objetivo é esse, né? Se for para fazer a mesma coisa que o treinador anterior faria, era só deixar o anterior. Né? Então a gente espera ver diferenças. E essas diferenças eu ainda não consigo enxergar no trabalho do Renato. E a coletiva é uma coletiva para baixo, assim, um semblante, sabe, sei lá, eu ainda não estou percebendo o Renato Gaúcho que eu esperava. É um cara falando com a cabeça mais erguida sobre os problemas, sobre as soluções. Enfim, vou trazer aqui trechos da coletiva do Renato. A gente conclui na sequência com informações sobre Germán-Can. O problema não são os jogos mais difíceis. O problema é que não tem jogo fácil. Hoje a gente criou bastante oportunidades. Infelizmente não aproveitamos as oportunidades que nós criamos. Muitas vezes a gente tomou algumas decisões erradas. E quando eu falo que não tem jogo fácil, vocês mesmo da imprensa falam que esse clube aqui pode ser campeão brasileiro, aquele pode ser campeão brasileiro, esse também tem chance de ser campeão brasileiro. Vamos ver o resultado deles também. Jogaram contra times de terceira divisão, de quarta divisão. Então não tem mais jogo fácil. Não tem mais jogo fácil. Eu escutei outro dia uma entrevista do Mano Menezes também, que eu concordo plenamente com ele. Nós estamos numa geração no Brasil que não tem mais aqueles jogadores que decidem os jogos a qualquer momento.
Eles têm que ficar ligados nisso também. Então, a gente vem trabalhando, apesar que a gente não tem esse tempo de trabalho, o desgaste da equipe é muito grande. Tenho feito um revezamento no grupo para não perder mais jogadores. Mesmo assim, são 5 substituições. Com 3, 4 minutos eu perdi o Cano. Então é difícil. Nós vamos pegar um adversário que é uma carinha de pescoço esse final de semana, que é o Sport, e o Sport não se desgastou durante a semana. Enquanto que a gente se desgastou bastante. Hoje, sábado, a gente entra em campo de novo. Quer dizer, a cada 3 dias você entra em campo, o desgaste é muito grande. Por isso que muitas vezes eu troco algumas peças, justamente para poupar alguns jogadores, para ter sangue novo e para dar oportunidade para todo mundo. Não, você colocou muito bem, e que eu coloquei a semana toda para o meu grupo, e coloquei hoje na pré-eleição, coloquei novamente hoje antes de eles entrarem em campo, justamente isso que você acabou de falar. O problema no futebol brasileiro é que você vê uma equipe da Série A, vai enfrentar uma equipe da Série C, Série D. Vai ter goleada hoje. Daí eu dou exemplo para o teu colega. O São Paulo, muita gente pode falar, eu não tenho nada a ver com os outros clubes, mas eu só estou dando exemplo. Enfrentou uma equipe também da terceira divisão. Ganhou apertado, 2-1. O Internacional, todo mundo está falando que é um grande candidato a ganhar o título brasileiro, ganhou de 1-0, de um time da quarta divisão também. Nos acréscimos. O Atlético Mineiro parece que empatou. Empatou e o Fortaleza parece que empatou também com equipes de terceira e quarta divisão. Aí eu pergunto para vocês, se fosse só Fluminense, se as outras equipes tivessem goleado, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. E hoje nós não temos mais aqueles jogadores que decidem as partidas de um momento para o outro. Essa é a realidade. A gente tem que viver, o torcedor ele tem que saber, tem que viver a realidade do futebol brasileiro. 2, 3 clubes grandes hoje no Brasil, que tem muito dinheiro, contratam grandes jogadores, jogadores decisivos, jogadores acima da média. Os outros clubes não têm esse dinheiro. Então, não adianta, vai enfrentar um clube da terceira divisão, quarta divisão. Meu amigo, é qualidade. É qualidade. Hoje, infelizmente, o futebol brasileiro ele está mais nivelado para baixo do que para cima. É só você ver todos os jogos. E eu assisto muitos jogos. Então, eu estaria preocupado se fosse só o Fluminense que tivesse ganho, por exemplo, essa rodada da Copa do Brasil muito apertada de um clube da quarta divisão. Mas eu vejo outros grandes clubes do Brasil também que penaram para ganhar. Os que ganharam. E enfrentaram também clubes da terceira e quarta divisão. Então o torcedor não é só do Fluminense, não. O torcedor brasileiro tem que se acostumar que hoje em dia, volto a repetir, nós não temos mais aquela geração que tem 2, 3 craques em cada time, com 4, 5 grandes jogadores. Não é por aí. Não é por aí. Infelizmente o futebol está mais nivelado para baixo. Então, gente, só para concluir, eu não vou nem entrar nesse mérito de que time X ou Y tropeçou, empatou. Eu não quero saber dos outros times, eu quero saber do que o Fluminense está jogando. E o que o Fluminense está jogando é pouco, me preocupa. Eu não estou falando não só de resultados, eu estou falando de jogadores. Hoje a gente tem, o que mais, eu já falei sobre isso também essa semana, depois do jogo contra o Botafogo. O que mais me deixa preocupado é que a gente tem um time titular que não está bem, tem jogadores muito abaixo, e a gente tem reservas, aí nem se fala. Aí, meu amigo, reservas que raramente conseguem mudar o rumo de um jogo. Raramente entram e fazem a diferença. Quando você não tem um bom elenco, mas tem um time titular muito forte, você vai sofrer ao longo do ano. Você vai ter problemas, certamente. Mas pelo menos você tem um time forte. O Fluminense 2023 era assim, né? Tinha 3, 4 jogadores ali. Agora, quando o seu time titular está mal e você tem um banco que também entra e não corresponde, quando você começa a questionar o jogador que está no time titular e quem entra te faz a mesma raiva, ou quem entra não te passa segurança alguma, para onde a gente vai? Essa é a questão. Então, sim, tem um problema técnico. Germán Cano sai. É aquele negócio, muita gente falando, né? Algumas pessoas, pô, o Cano tá mal, não participa, pô, tem que ir para reserva. Muita gente está falando isso. Obviamente que talvez não a maioria, mas tinha muita gente falando. Aí o substituto imediato é quem? O Everaldo. Gente, é assustador ver o Everaldo jogando.
é um jogador, um grandalhão que não consegue fazer um pivô. E assim, ele não era esse jogador no Bahia. Nunca foi craque, nunca foi jogador de ponta, e todo mundo já sabia disso. Mas ele era um jogador que no Bahia foi muito útil durante muito tempo. Não era esse jogador. Não tem condição. Esse Everaldo que a gente está vendo a camisa do Fluminense, ele não tem condição de jogar. Ele não consegue tomar uma decisão certa. Ele não acerta praticamente nada no jogo. Ele não finaliza bem, não cabeceia bem, ele não faz pivô, ele não ataca o espaço. O que faz o Everaldo? E aí, pensem no problema de agora não ter Germancano e só tem o Everaldo como centroavante. Simplesmente não tem mais. Não tem mais. Então, meus amigos, são poucas soluções para os muitos desafios e problemas que o Renato terá pela frente. Não vai ser fácil. Hoje, essa atuação, essa vitória magra contra um time fraquíssimo aqui no Maracanã, não tem gramado sintético, não tem altitude, não tem nada. A única coisa que tem é um futebol ainda deficiente do Fluminense, é um futebol com poucas ideias, é um futebol com pouca identidade, e isso resulta em resultados ruins também. Porque esse, para mim, é um estado. O estado aqui no Maracanã, essa vitória de 1-0 é um estado ruim do Fluminense. Ruim. E eu não sei como que vai ser, enfim, essa sequência imediata agora. Realmente é de se preocupar. Sobre Germancano, já para informar vocês, ele, no vestiário, os médicos, essa formação eu apurei logo depois do jogo, os médicos descartaram uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior, que seria o pior cenário e poderia tirar o Cano de toda a temporada. Essa lesão foi descartada, ele vai passar por exames nesta quarta-feira, né, para detectar uma possível lesão. Tudo indica que ele tem uma lesão, pode ser uma lesão de LCM, ligamento colateral medial, lesão do Alexander, do André, que eles tiveram agora, que é uma recuperação um pouco mais rápida, mas que fatalmente vai tirar o Cano de combate por alguns dias. E aí, gente? Está preocupado? Eu também estou. Então vamos aguardar o que vai acontecer ao longo desta quarta, buscar mais informações e, como sempre, eu vou trazer para vocês assim que possível aqui no canal do Lessa, tá bom? Um abraço, se você concorda, se você discorda, deixe nos comentários. Se puder, deixe seu like também, que é muito importante, conto muito com vocês. Tamo junto, valeu!